Os sinos do convento tocaram 3 vezes antes do amanhecer. Seu eco, grave e persistente, arrastou-se pelos corredores de pedra como se despertasse os fantasmas do lugar. A névoa cobria o claustro e o ar cheirava a cera derretida, a incenso e a medo. Dentro da capela, uma freira segurava entre as mãos um crucifixo manchado de algo que não era apenas ferrugem. Ninguém falou. Ninguém se atreveu sequer a respirar com força. Naquela madrugada, um segredo havia explodido entre os muros da clausura. As irmãs, acostumadas ao silêncio, compreenderam que algo irreversível acabava de acontecer. No chão, junto ao altar, jazia uma figura envolta em sombras. Ninguém sabia quem a havia levado até ali, nem porque os olhos da priora evitavam olhar o corpo. Do lado de fora, o vento golpeava as portas do convento de Santa Lúcia como se exigisse entrar para presenciar o pecado. Mas esta história não começa com a morte, e sim com uma promessa. Uma promessa que uma jovem fez à sua família, ou talvez que sua família fez por ela. Em um tempo em que as filhas nobres eram entregues ao hábito como moeda de prestígio. O convento não era refúgio, mas jaula. Foi assim que chegou Isabela de Aranda, com apenas 13 anos. Sem entender ainda que sua vida de orações se transformaria em um teatro de aparências. Os altos muros do convento não guardavam apenas almas piedosas. Escondiam ambições, intrigas e desejos que voto algum poderia apagar. Isabela logo aprendeu a ler nos gestos o que não se dizia em palavras. As freiras se confessavam com sorrisos. Cartas entravam dobradas entre as páginas dos missais. E a obediência era uma máscara polida pelo medo. Lá fora, o reino se desangrava entre guerras eclesiásticas. Lá dentro, as paixões ardiam em fogo lento. E, no meio daquela calma aparente, chegou um visitante com a bênção do bispo. Seu nome era Frei Alonso de Medina. O frade, jovem e erudito, fora designado como confessor do convento. Sua voz era grave, seu olhar curiosamente humano. Bastaram poucas conversas através da grade do confessionário para que o fio da fé se enredasse com o da tentação. Ninguém poderia imaginar que daquelas conversas nasceria o escândalo, que faria o convento inteiro tremer, e que o eco daqueles sinos seria lembrado como o prelúdio de uma tragédia. O que você está prestes a ouvir não é apenas um relato histórico. É a reconstrução de um mistério que desafiou a moral de seu tempo, e que ainda hoje divide os que o conhecem. Foi Isabela uma vítima de sua época ou uma mulher que escolheu desafiar as regras mais sagradas? Até onde pode ir o desejo quando se veste de fé? Isabela de Aranda nasceu sob um teto de mármore e silêncio. Seu pai, Dom Rodrigo, a olhou pela primeira vez não como filha, mas como promessa, aquela que um dia selaria o nome da família diante de Deus. Desde então, seu destino foi escrito na língua da conveniência. Uma filha para os livros de rezo, um filho para as armas. Aos 13 anos, Isabela foi conduzida ao convento de Santa Lúcia. O coche avançava por ruas empoeiradas. E dentro dele a menina segurava uma pequena cruz de madeira que ainda cheirava a novo. Não chorou. Aprenderá que lágrimas não mudavam os decretos do pai nem as ordens dos homens da igreja. Quando cruzou o portão, o som do ferrolho ecoou em sua mente, como um voto que ela não havia pronunciado. O convento erguia-se sobre uma colina cinzenta, isolado do mundo, com muros tão altos que o céu parecia distante. As irmãs a receberam com sorrisos suaves e mãos frias. A priora falou-lhe sobre o sacrifício, a obediência, a felicidade que existe em renunciar ao desejo. Isabela escutou em silêncio, sentindo seu nome se apagar aos poucos por trás do véu. A partir daquele dia seria irmã Isabela. Mais uma sombra no coro das penitentes. Os meses passaram e a rotina tornou-se uma segunda pele. Rezos ao amanhecer, trabalho na horta. Horas de leitura proibida na velha biblioteca. Ali, descobriu algo que não devia. Que a fé também podia ser curiosidade. Entre as margens de um missal esquecido, encontrou versos escritos à mão por uma antiga monja. Palavras de amor, palavras de carne. E pela primeira vez compreendeu que mesmo atrás dos muros mais santos pulsa um coração humano. Os dias em Santa Lúcia tinham uma calma que beirava a loucura. Os sinos marcavam o tempo com precisão cruel. Às vezes, nas vigílias, Isabela se perguntava se Deus realmente escutava aquelas vozes repetindo as mesmas orações noite após noite. Sua mente, antes dócil, começou a se encher de perguntas proibidas. Qual o sentido de uma fé imposta? Pode a alma ser livre se o corpo está preso? Foi então que, numa manhã de inverno, chegou o novo confessor, Frei Alonso de Medina.
Trouxe consigo um rosário e um olhar que não buscava culpas, mas compreensão. Ninguém imaginava que aquele homem se tornaria a fresta, por onde entrariam a luz e a condenação. Isabela sentiu dentro de si algo despertar, uma mistura de medo e alívio. Não era amor ainda, mas o pressentimento de que sua história, até então escrita por outros, estava prestes a se desviar do caminho. Enquanto os sinos do convento soavam novamente, ela entendeu que o silêncio nem sempre significa paz. Às vezes é apenas o som que antecede o pecado. O primeiro encontro entre Isabela e Frei Alonso aconteceu numa tarde de chuva. O ar cheirava a umidade e cera, e o confessionário, com sua grade de madeira, parecia uma ponte entre dois mundos, o da alma e o do pecado. Ele falou com voz tranquila, sem o tom severo dos outros sacerdotes. Pediu que ela falasse sem medo, que a fé não devia ser apenas obediência, mas também verdade. Isabela permaneceu em silêncio por alguns segundos, sem saber se aquele homem era ingênuo ou corajoso. Depois começou a falar. No início, confessou coisas simples, distrações durante a oração, pensamentos rebeldes, pequenos esquecimentos. Mas a cada sessão suas palavras se tornavam mais profundas, mais pessoais. Frei Alonso a escutava sem interromper, e seu silêncio passou a soar como uma forma de ternura. Nos dias seguintes, Isabela o observava de longe quando ele atravessava o claustro. Havia nele uma serenidade diferente, uma calma que parecia esconder tempestades. À noite, ela pensava em suas palavras e sentia, pela primeira vez, que sua alma não estava completamente sozinha. Não sabia se aquilo era fé, ou algo mais perigoso. Certa tarde, enquanto Alonso examinava os livros da sacristia, encontrou-a na biblioteca. Ela segurava um manuscrito proibido, um tratado sobre o amor divino. Ele fingiu repreendê-la, mas seus olhos se encontraram. E naquele instante ambos compreenderam que havia uma fronteira invisível prestes a se romper. Nenhum deles falou sobre o assunto depois. Mas o silêncio entre ambos tornou-se uma presença constante. O convento, alheio àquele fogo contido, seguia seu ritmo de rezas e jejuns. Mas algumas irmãs começaram a notar os pequenos gestos. Um cumprimento demorado, um olhar desviado. Os rumores começaram a circular, baixos, porém persistentes, como um coro de advertências. Isabela tentou resistir, mas cada confissão a aproximava mais do proibido. Numa noite, ele falou sobre o perdão e o desejo, sobre como ambos nascem do mesmo anseio, o de ser compreendido. Ela o escutou com o coração acelerado. Quando suas mãos se tocaram por acidente, o mundo pareceu parar. Foi um instante breve, mas suficiente para mudar tudo. A partir de então, cada palavra entre eles carregava o peso de uma culpa compartilhada. Não houve promessas nem juramentos. Apenas a silenciosa certeza de que haviam cruzado um limite do qual não poderiam voltar. E, nessa contradição entre santidade e desejo, Isabela descobriu o que era, de fato, sentir-se viva. Ao amanhecer, os sinos tocaram novamente, lembrando que o pecado, assim como a fé, também exige devoção. As noites em Santa Lúcia tornaram-se mais longas. O vento batia nos vitrais com a mesma insistência com que a culpa batia no coração de Isabela. Cada confissão, cada olhar furtivo trocado com Frei Alonso, abria mais uma fenda no muro de sua fé. Tentou convencer a alma de que o que sentia era devoção. Mas seu corpo, cada vez que o via, respondia com uma verdade mais forte que qualquer salmo. O pecado, quando nasce do amor, não parece pecado no começo. Só depois, quando o medo chega, se entende o preço. Numa tarde abafada de verão, enquanto o convento dormia, Isabela e Alonso se encontraram na antiga sacristia. A penumbra os envolveu como se o próprio céu recusasse testemunhar. Nenhum deles falou. A oração se transformou em tremor. E quando seus lábios se encontraram, o mundo de rezas e regras que o cercava se quebrou em silêncio. Durante dias, viveram em um êxtase silencioso. Nos rezos, evitavam-se. Nas noites, buscavam o mesmo canto escuro, para se confessarem sem palavras. A culpa os abraçava, mas também os unia. E Isabela compreendeu que o amor podia ser uma heresia sagrada. Mas os muros do convento escutam. Uma das freiras mais jovens, Sor Lucia, começou a suspeitar. Observava as ausências, os gestos, a inquietação nos olhos de Isabela. Uma noite a seguiu até o claustro. E o que viu foi o bastante para semear o escândalo. A partir desse momento, a calma virou fingimento. Os olhares tornaram-se lâminas. As orações,
interrogatórios. Isabela fingia febre para evitar as vigílias. Alonso se desculpava com trabalhos no arquivo. Mas o rumor crescia, sustentado pelo próprio ar do convento. Pouco tempo depois, Isabela sentiu em seu corpo algo que a aterrorizou e a maravilhou ao mesmo tempo. Uma nova vida. Soube que estava grávida. O medo a atingiu como uma reza desesperada. Na solidão da cela, pousou a mão sobre o ventre e sussurrou um nome que jamais pronunciaria em voz alta. Quando Alonso soube, empalideceu. Sabia que aquilo significava a ruína de ambos. Decidiram esconder o segredo. Encontraram refúgio em uma cela abandonada da ala norte, onde o eco se perdia e ninguém entrava há anos. Ali, na penumbra, nasceu o filho do silêncio. Não houve testemunhas, nem choro, apenas o som distante das campanas. Dias depois, o bebê desapareceu. Alguns disseram que fora levado a um orfanato em segredo. Outros, que nunca sobreviveu. Isabela nunca falou sobre isso. Seu olhar mudou, já não era o de uma jovem, mas o de alguém que vira morrer a parte mais pura de si mesma. O pecado oculto tornou-se sua oração constante. As outras freiras passaram a evitá-la. Umas por medo, outras por piedade. Mas a semente já havia germinado. E quando a verdade saiu das sombras, nenhum sino pôde deter o julgamento que se aproximava. O rumor já era impossível de conter. Bastou um olhar mal interpretado, um silêncio no momento errado, para que o escândalo se transformasse em certeza. A priora, que notara a mudança de Isabela havia meses, decidiu agir. Chamou-a à sua cela. Não houve reproches, apenas uma calma fria, daquelas que precedem as tormentas. Filha minha, disse, a verdade sempre vem à luz, e quando vem, queima. Isabela baixou a cabeça e nada respondeu. Sabia que qualquer palavra seria sua condenação. Naquela mesma noite, alguém escreveu uma carta. Ninguém sabe quem foi. Talvez por medo, talvez por inveja, ou talvez por um mal-entendido desejo de justiça. A carta foi enviada ao Bispado de Toledo, selada com a cruz de Santa Lúcia. Nela, denunciava-se uma relação impura entre a monja Isabela de Aranda e seu confessor. Era apenas questão de tempo para que os sinos voltassem a soar. Desta vez, não para anunciar orações, mas castigos. Frei Alonso foi o primeiro a saber. Um jovem noviço, tremendo, mostrou-lhe uma cópia da denúncia. O frade compreendeu que não havia escapatória. Naquela mesma madrugada, fugiu sob chuva torrencial. Alguns disseram tê-lo visto cruzar a ponte do rio. Outros juraram ouvir seus passos se perderem entre os ciprestes do cemitério. Nunca mais se soube dele. Na manhã seguinte, a priora reuniu as irmãs no claustro. O ar era espesso, o silêncio, insuportável. No centro, Isabela, pálida, com o rosto descoberto. Tens algo a confessar? Perguntou a priora. Ela negou com a cabeça. Mas seus olhos a traíram. Bastou isso. A notícia se espalhou por toda a diocese. O convento dividiu-se. Algumas freiras, movidas pela compaixão, a defenderam. Outras a apontaram como símbolo do mal que podia corromper até os consagrados. Dias depois, chegaram os homens do tribunal eclesiástico. Reviraram celas, interrogaram irmãs, abriram cofres e livros. O convento, antes refúgio de almas, transformou-se num palco de suspeitas. Isabela foi trancada numa cela isolada. Sem relógio, sem luz. Ouvia o passar das horas pelo ritmo do próprio medo. Em algum canto do mosteiro, alguém ainda rezava por ela. Em outro, alguém celebrava sua queda. O amanhecer do julgamento chegou envolto em névoa. Desde cedo, o som dos sinos de Santa Lúcia se misturava ao murmúrio do povo, que esperava diante das portas do convento. Uma monja acusada de romper seus votos, de gerar um filho, de profanar a pureza da fé. Não era apenas um pecado, era um escândalo. E o tribunal precisava de um exemplo. Isabela foi conduzida diante dos juízes com o rosto coberto por um véu branco. Seu andar era lento, mas firme. Ao cruzar o salão, o murmúrio cessou. O inquisidor principal, Frei Bernardino, leu as acusações. Impureza, mentira, encobrimento e escândalo público. Cada palavra caía como um golpe. Quando pediram que respondesse, Isabela levantou o olhar e disse apenas: Eu amei. E se isso é pecado, que Deus decida o preço. A sala estremeceu com murmúrios contidos. Durante dias, o processo se arrastou. Testemunhas mentiam, outras,
calavam por medo. Os juízes não buscavam verdade, queriam exemplo. A fé precisava ser restaurada. E para isso era necessário um sacrifício. A sentença foi lida numa sexta-feira. Frei Alonso seria condenado à ausência, apagado dos registros da igreja. A Isabela, porém, reservou-se um destino visível: ser despojada do hábito e confinada para sempre, numa cela sem janelas, alimentada apenas com pão e água. Sem redenção. Sem confissão final. Seu castigo seria existir no silêncio. Quando a priora lhe entregou a sentença, Isabela não chorou. Olhou o crucifixo sobre a mesa e murmurou: não se pode matar o que já foi enterrado em vida. Levaram-na por um corredor longo até uma porta de ferro enferrujado. Ao fechar-se atrás dela, o som ecoou por todo o convento, como se as paredes lamentassem o encarceramento. Nos dias seguintes, pessoas vinham ver a cela da pecadora. Alguns rezavam, outros a insultavam. Com o tempo, seu rosto virou lenda. Diziam que ainda rezava na escuridão, que sua voz se ouvia nas noites de tempestade, que os sinos tocavam sozinhos quando seu espírito despertava. O tribunal acreditou ter apagado o pecado, mas apenas o imortalizou. Os anos passaram. O nome de Isabela de Aranda foi sendo apagado dos registros, como se nunca tivesse existido. Sua cela permaneceu selada. Ninguém a viu sair. Ninguém ouviu sua voz depois da última confissão. Mas as freiras mais antigas juravam que, em certas noites de vento, se ouviam orações sussurradas entre as pedras. Fracas, quase um murmúrio, como se a alma da monja ainda rezasse por um perdão que nunca pediu. O convento mudou de mãos. Novas gerações habitaram seus corredores. Os afrescos do claustro se apagaram sob a umidade. Mas o eco daquelas campanas, as mesmas que soaram no dia do julgamento, continuava a ressoar, sempre à mesma hora, mesmo quando ninguém as tocava. Alguns diziam que era o vento, outros, que era a memória se recusando a morrer. Com o tempo, a história de Isabela tornou-se lenda. Nos povoados vizinhos, mães assustavam as filhas rebeldes contando seu destino. Nos sermões, padres a mencionavam como advertência, embora já ninguém soubesse o que era verdade ou invenção. Assim opera o esquecimento. Transforma a culpa em mito e a dor em exemplo. Mas nem todos acreditaram em sua condenação. Um monge idoso, que servirá no tribunal, escreveu secretamente um pequeno caderno defendendo sua inocência. Anos depois, o manuscrito foi encontrado numa biblioteca de Toledo. Nele, o autor confessava ter duvidado do julgamento, ter visto em Isabela não uma pecadora, mas uma mulher punida por sua liberdade. Esse caderno mudou a história séculos depois. Ao revisar os arquivos, os historiadores descobriram que não havia provas conclusivas contra ela. Tudo fora construído com rumores, com a necessidade de um culpado, que lavasse as culpas de outros. Então compreenderam. Por trás da penitente silenciosa havia uma vítima do seu tempo. As campanas de Santa Lúcia já não existem. O convento foi demolido há mais de um século. Mas os que vivem perto das ruínas dizem que, nas noites de chuva, ainda se ouve um som metálico, distante, como um coração que se recusa a parar de bater. Alguns chamam isso de superstição, outros, de justiça tardia. E talvez seja isso que esta história tenta nos lembrar: que o silêncio também tem voz, que os pecados mudam de nome com os séculos, e que às vezes a fé não salva, apenas condena. Quando ouvires sinos ao longe, não penses apenas em igrejas e rezas. Pensa em todas as vozes que foram silenciadas, em todas as verdades enterradas sob os muros do poder. E lembra, até o som mais fraco pode sobreviver aos séculos, se encontrar um ouvido disposto a escutá-lo. O vento sopra frio sobre as colinas de Toledo, arrastando consigo o cheiro de terra úmida e lembranças antigas. No alto de uma encosta coberta por oliveiras retorcidas, as ruínas do convento de Santa Lúcia emergem como ossos de um corpo esquecido. As paredes ainda guardam fragmentos de afrescos, o pátio central é tomado por mato e silêncio, e o velho sino, agora fendido, pende imóvel sobre a torre rachada. Dizem que o som dele já não existe há mais de um século, mas os moradores do vilarejo vizinho afirmam que, em certas madrugadas, o ar vibra com um toque solitário, triste, como se alguém ainda chamasse as freiras para a oração. Ninguém sobe lá há anos. Até agora. Helena Duarte estaciona o jipe preto diante do portão enferrujado.
É uma mulher de 38 anos, olhar sereno e mente metódica. Passou metade da vida em arquivos e bibliotecas, decifrando confissões esquecidas e diários condenados pela Inquisição. Traz no bolso interno do casaco uma carta antiga, enviada anonimamente ao seu e-mail de pesquisadora. Se quiser conhecer a verdade sobre Isabela de Aranda, venha a Santa Lúcia antes que o inverno termine. Nenhum remetente, nenhuma data. Apenas um endereço. A curiosidade acadêmica, e algo mais íntimo, quase uma necessidade, a trouxe até ali. Ela não está sozinha. Acompanha Miguel, jovem restaurador de arte sacra, especialista em pigmentos e inscrições. É ele quem carrega as câmeras, os equipamentos de gravação e as lanternas. Ao cruzarem o portão, o som do ferro rangendo ecoa pelo pátio, como se o próprio lugar reagisse à invasão. Helena sente o ar mudar, pesado, denso, impregnado de uma umidade antiga. O chão está coberto por folhas e pedaços de madeira apodrecida. Cada passo é um estalo que rompe um silêncio de séculos. O interior do convento é um labirinto de sombras. As paredes ainda exibem inscrições latinas, quase apagadas, e marcas de velas queimadas até o fim. No antigo claustro, o chão é de pedra fria, e o ar cheira a poeira e cera velha. Miguel acende uma lanterna e o feixe de luz percorre colunas partidas, crucifixos cobertos por teias e um vitral estilhaçado, por onde o sol entra em tons avermelhados, como sangue coagulando na luz da tarde. Helena a observa em silêncio. Há algo ali que parece observá-los de volta. Eles montam o acampamento na antiga sacristia. Estendem uma lona no chão, posicionam as câmeras e conectam os gravadores. Helena anota no caderno: primeiro dia, vento constante, temperatura baixa, ruídos intermitentes nas paredes. Ela sabe que o som é parte essencial das ruínas. Cada espaço tem sua própria acústica, seu próprio eco. Mas em Santa Lúcia, o som parece ter intenção. Às vezes, responde. Quando o sol começa a cair, os corvos pousam sobre a torre. O vento atravessa os corredores e produz um som metálico, como um sussurro longínquo. Helena e Miguel trocam um olhar breve. Nenhum deles fala. Às 6 da tarde, os sensores de frequência começam a captar uma vibração irregular, uma sequência de 3 pulsos, repetidos em intervalos exatos. Helena reconhece o padrão, o mesmo número de toques que os sinos de Santa Lúcia davam antes do amanhecer, segundo os registros históricos. Mas não há sino Chali há mais de 100 anos. Miguel, intrigado, decide verificar a torre. A escada em espiral rende a cada passo, e o ar fica mais gelado conforme ele sobe. Lá em cima, o sino quebrado balança levemente, movido por um vento que parece vir de dentro, não de fora. Ele aproxima a lanterna e nota algo gravado no metal, palavras em latim, riscadas à força. Tenta ler, mas a ferrugem e o tempo apagaram quase tudo, exceto 2, vox mea. Minha voz. Enquanto isso, Helena examina o altar principal. Sob uma camada de pó e fuligem, descobre um painel de madeira coberto por verniz escuro. Com cuidado, passa um pano úmido e revela uma pintura. Uma mulher de hábito branco, mãos entrelaçadas, rosto sereno e olhos abertos, fixos no observador. A legenda quase ilegível no canto inferior traz um nome: Isabela de Aranda. Helena recua um passo, o coração acelerado. A pintura não consta em nenhum dos inventários do convento. É como se tivesse sido escondida. De repente, a gravação em seu laptop emite um ruído. Um estalo, seguido de uma interferência aguda. Helena aproxima o fone e ajusta o volume. Por alguns segundos, nada. Depois, um som nítido, 3 toques lentos, graves, idênticos aos de um sino distante. Ela olha para Miguel, que ainda está na torre. O som não vem de lá. Vem do subsolo. Helena decide descer. A escada estreita conduz a um corredor de pedras úmidas, onde o ar é pesado e o cheiro de mofo se mistura ao de ferro oxidado. No fim do corredor, há uma porta enferrujada, semi-aberta. A tranca parece ter sido forçada há muito tempo. Um feixe de luz da lanterna revela algo no chão, marcas antigas de unhas sobre a pedra, arranhadas até o sangue. Ela engole em seco. O ar parece vibrar, e um murmúrio surge do outro lado da porta, baixo, feminino, como uma prece antiga sendo repetida ao contrário. Por um instante, Helena hesita. Parte dela quer voltar, registrar o achado e encerrar a pesquisa ali. Mas outra parte, a mesma que a trouxe até Santa Lúcia, a empurra adiante. Empurra para dentro da escuridão onde a história e o mito se confundem. Ela respira fundo, empurra a porta e entra. O ar dentro da cripta é mais frio, quase irrespirável. As paredes estreitas estão cobertas por inscrições feitas à faca,
símbolos de cruzes tortas, palavras em latim e fragmentos de orações interrompidas. O teto é tão baixo que Helena precisa se abaixar para avançar. A lanterna revela um corredor em declive, e ao fundo algo brilha de maneira irregular, como um reflexo em metal. À medida que se aproxima, o som distante dos sinos parece crescer, reverberando através da pedra, como se o próprio convento tivesse um coração pulsando em ecos. Ela chega a uma pequena câmara circular. No centro, um altar improvisado de pedra. Sobre ele, uma caixa de madeira escura, coberta por uma camada de cera derretida e fios de prata corroídos. Ao redor, velas apagadas, antigas, de formato irregular, algumas derretidas até o pavio. Helena sente um arrepio percorrer-lhe a espinha. A caixa está marcada com o mesmo símbolo que vira no sino, Vox Mea. A inscrição é profunda, quase gravada com desespero. De súbito, a lanterna pisca e se apaga. O som das gotas caindo no chão parece amplificado, ecoando como tambores lentos. Helena tenta acender novamente a luz, mas o feixe vacila. Quando finalmente volta, há algo diferente na sala. A caixa, antes fechada, agora está entreaberta. Dentro, envolto em panos amarelados, um rosário partido, e sob ele, uma folha antiga de pergaminho coberta por manchas escuras. Ela o abre com cuidado. Reconhece a caligrafia gótica, trêmula, feminina. As primeiras palavras a fazem prender a respiração. Io, Isabela de Aranda, escribo-lo que não pude confessar. Helena sente o pulso acelerar. O texto está incompleto, as margens comidas pela umidade. Mas há frases legíveis, menções ao ninho do silêncio, a voz que lama entre as paredes, e há uma frase que a faz estremecer: eu perdono lega aqui e no pedió ser salvada. No final, o pergaminho termina abruptamente, como se alguém o tivesse arrancado. Ela o enrola com cuidado, decide levá-lo consigo. Quando se vira para sair, nota que o ar está mais quente, e um som quase imperceptível preenche o espaço. Uma respiração. Não sua. Lenta, profunda, próxima. A lanterna gira, revelando apenas pedras e sombras. Mas a sensação permanece. Há alguém ali. Ela recua, os passos ecoam como marteladas. Então, algo toca seu ombro. Suave, frio, humano. Helena gira rapidamente, o coração disparado. Não há ninguém. Apenas uma leve impressão de dedos sobre o tecido do casaco. O som cessa. Ela corre até o corredor, tropeçando nas pedras úmidas, e só para quando vê o clarão da superfície. Ao emergir, o ar fresco da noite parece uma bênção. Miguel a encontra pálida, com o pergaminho nas mãos. Ela tenta explicar, mas as palavras saem entrecortadas. Mostra o manuscrito, o rosário quebrado, fala do toque, do som, da caixa. Miguel examina tudo em silêncio. Ele é cético, mas a expressão dele muda quando vê o símbolo Vox Mea. Isso, estava gravado também atrás da pintura, diz. Helena o encara, surpresa. Não lembrava de ter visto nada atrás da tela. Miguel então propõe: amanhã, com luz natural, desmontamos o painel. Talvez haja mais coisa escondida. A noite cai completamente. O convento se cobre de sombras azuis. Helena tenta dormir, mas cada estalo da madeira parece um chamado. Em algum ponto distante, o sino toca 3 vezes. O som é nítido, impossível de confundir com o vento. Ela se senta, respira fundo. O som vem do subterrâneo. Olha para Miguel, ele também ouviu. Nenhum dos dois diz nada. Apenas esperam, imóveis, até o silêncio voltar. Ao amanhecer, o céu está coberto por nuvens pesadas. Miguel começa a desmontar o painel com ferramentas delicadas. O verniz se solta em pedaços, revelando uma camada inferior de pintura. O que aparece faz Helena cobrir a boca. Sob o retrato sereno de Isabela, há outra imagem, um esboço primitivo de uma mulher ajoelhada, o ventre inchado, cercada por freiras que a apontam com gestos de acusação. Os rostos delas, distorcidos, parecem gritar. No canto, quase apagada, uma frase em latim: Mater peccati. Mãe do pecado. Helena se sente tomada por um peso estranho. É como se a pintura respirasse. O olhar de Isabela, antes tranquilo, agora parece carregado de dor, quase de súplica. Miguel observa em silêncio. Isso não é só arte, murmura. É uma confissão pintada. Ele fotografa tudo, e naquele instante, o vento atravessa o vitral quebrado com tanta força que o vidro estilhaçado vibra como um coro de vozes. Helena fecha os olhos. Por um momento, jura ouvir uma delas sussurrar seu nome.
A chuva cai fina sobre o pátio do convento, formando pequenos espelhos d'água entre as pedras. Helena passa horas diante do manuscrito, tentando decifrar o restante do texto. O papel é frágil, quase se desfaz ao toque, mas as palavras sobrevivem como feridas abertas. Miguel prepara o equipamento fotográfico para registrar cada linha sob luz ultravioleta. Aos poucos, o que parecia ilegível começa a revelar-se, frases ocultas, apagadas por séculos de silêncio. Em uma delas, Helena lê: "Eu ninho fui levado por manos que no rezabam." A frase a inquieta profundamente. Foi levado por mãos que não rezavam. Poderia significar que o filho de Isabela não morreu, como afirmavam as lendas. Miguel tenta raciocinar de forma prática, mas a emoção de Helena é visível. Se o manuscrito for autêntico, talvez prove que o escândalo de Isabela foi manipulado. Que ela não pecou, apenas amou, e foi punida por isso. Helena sente um nó no peito. Não consegue deixar de pensar em quantas outras histórias semelhantes foram apagadas, soterradas sob o peso de dogmas e julgamentos. À tarde, Miguel desce novamente até a cripta para medir a temperatura e verificar o altar. Helena o observa pela tela da câmera instalada no tripé. O feixe de luz dança entre as paredes. Por um momento, a imagem treme, uma interferência rápida. Depois, Miguel reaparece em quadro, curvado sobre a caixa. Então, sem aviso, a câmera capta uma sombra atrás dele. Alta, imóvel, humana. Helena grita pelo rádio, mas o som falha. Quando corre até o subsolo, Miguel está sozinho, pálido. "Achei que você tivesse descido", diz ele. Os dois retornam à sacristia em silêncio. A energia parece instável, as luzes piscam. Helena revisa a gravação no laptop e congela a imagem no ponto exato. Atrás de Miguel, uma silhueta nítida, o contorno de um hábito antigo, cabeça coberta por véu. Nenhum reflexo, nenhuma distorção. Apenas uma figura parada, observando. Helena sente o coração apertar. "Ela está aqui", murmura. Miguel não responde, apenas cruza os braços e observa o monitor, em silêncio. Durante a noite, o vento aumenta. As portas batem sozinhas, e o som das correntes de ar parece se confundir com sussurros. Helena não dorme. Lê novamente as últimas linhas do manuscrito, agora visíveis sob a luz especial. "Me lamaram madre del pecado, pero eu pecado fui eu silêncio." A frase ecoa dentro dela, como se Isabela ainda tentasse justificar-se através dos séculos. Então, uma gota cai sobre o pergaminho. Helena olha para cima. O teto não tem goteiras. Outras gotas caem, uma a uma, sobre as palavras, como se o próprio papel chorasse. Na manhã seguinte, o clima piora. As nuvens cobrem todo o vale, e o vento faz o sino rachado render. Miguel insiste que devem sair. Helena hesita, sente que ainda há algo a ser encontrado. Relembra a inscrição na pintura, Mater peccati, e a frase do manuscrito sobre o ninho levado por manos que no rezabam. Uma hipótese terrível começa a tomar forma. E se o filho de Isabela tivesse sobrevivido? E se seu sangue ainda corresse por alguém ali perto? Para confirmar, Helena decide visitar o vilarejo mais próximo. O caminho é íngreme, coberto por pedras soltas. Miguel a acompanha, contrariado. No povoado, buscam a pequena paróquia, onde um velho padre os recebe com desconfiança. Ele se chama Dom Ernesto, e carrega décadas de silêncio nos olhos. Ao ouvir o nome de Isabela de Aranda, o velho empalidece. "Esse nome ainda é maldito por aqui", diz. Mas há histórias que os arquivos da igreja não contam. Dom Ernesto conduz os visitantes até uma sala pequena, onde guarda documentos antigos do convento. Puxa uma caixa de madeira e, de dentro, retira um registro de batismo datado de 1631. O nome é ilegível, mas o sobrenome, sim, Aranda Y. Medina. Helena sente o chão sumir sob seus pés. O nome do pai da criança. Fray Alonso de Medina. O registro não menciona a mãe, mas a coincidência é impossível de ignorar. Dom Ernesto suspira e diz: "Alguns diziam que o bebê foi entregue a uma família rica de Toledo, que o criaram como próprio. Outros que o sangue dele carregava uma maldição." De volta ao convento, o silêncio é opressivo. Miguel percebe marcas novas no chão da sacristia, pegadas finas, pequenas, como se uma criança descalça tivesse caminhado por ali. Ele chama por Helena, mas ela está no pátio, parada sob a chuva, olhando para o sino rachado. O som do metal ressoa de leve, embora o vento tenha cessado. Ela fecha os olhos e murmura, quase em oração: "Ele está chamando." Naquela noite,
Helena sonha com uma mulher vestida de branco. O rosto dela é pálido, belo, e os olhos refletem uma dor infinita. Atrás, uma criança segura pela mão, mas o rosto do menino é um borrão de luz. A mulher se aproxima e sussurra em castelhano antigo: "Não fui culpa, fui amor." Helena acorda com o coração disparado. O convento inteiro parece vibrar, e por um instante ela ouve novamente o sino tocar. 3 vezes. Sempre 3. O amanhecer chega cinzento, envolto em névoa. O convento parece suspenso entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Helena desperta com os olhos ardendo, como se tivesse chorado a noite toda. Miguel prepara café, mas o cheiro do líquido quente se mistura a outro aroma vindo do corredor, algo doce, floral, antigo. Helena o reconhece. É o mesmo perfume descrito nos registros das freiras de Santa Lúcia, usado apenas nas cerimônias de penitência. Nenhuma flor daquela espécie existe mais na região. O cheiro a conduz até o altar. Ela sente que algo ali a chama, uma energia suave, mas insistente. Miguel tenta dissuadi-la. Podemos registrar depois, com segurança, mas ela não escuta. Ajoelha-se diante da base de pedra e percebe uma fissura quase invisível, uma linha fina entre 2 lajes. Passa a mão sobre a superfície e sente um leve deslocamento. Pede a Miguel que traga a alavanca. Juntos, removem a pedra, e sob ela se abre um pequeno espaço vazio, escuro, de onde escapa um sopro de ar gelado e úmido, como a respiração de algo há muito enterrado. Dentro, há uma escada rudimentar, feita de pedra bruta, descendo em espiral. Helena sente o mesmo arrepio da primeira noite. Miguel hesita, mas ela começa a descer. O ar torna-se pesado, impregnado de umidade e cheiro de ferro. As paredes estão cobertas por inscrições feitas a carvão, desenhos de mãos, olhos e um símbolo repetido diversas vezes, uma espiral com 3 pontos no centro. Miguel fotografa, mas o flash parece falhar, como se a escuridão absorvesse a luz. A escada termina em uma câmara circular, muito maior que a primeira cripta. No centro, há um poço de pedra, coberto por uma grade antiga. Ao redor, velas derretidas e ossos de pequenos animais. Helena se aproxima, ajoelha-se e ilumina o interior. A água lá embaixo reflete seu rosto, mas algo distorce a imagem. Um segundo rosto sobreposto, feminino, olhando de volta. Ela recua bruscamente. O reflexo desaparece. Miguel tenta registrar a cena com a câmera, mas a lente embaça, como se o ar estivesse carregado de vapor invisível. De repente, o som do sino ecoa novamente, mas agora vem debaixo da terra. 3 toques, cada um mais grave que o anterior. A água do poço vibra. Helena sente uma pressão nos ouvidos, uma dor aguda, como se o ar se tornasse denso demais para respirar. Miguel grita algo, mas a voz dele soa distante, abafada. Então, uma voz feminina, suave, quase um canto, se espalha pela câmara. As palavras são antigas, misto de castelhano e latim. Helena não entende tudo, mas reconhece uma frase. Abre la boca deu silêncio, y deja que eu eco nasca. A voz vem do poço, doce e terrível. Helena se aproxima, fascinada, incapaz de resistir. Quando olha novamente para a água, vê o rosto de Isabela, agora nítido, sereno, e os lábios se movendo em sincronia com a voz. Miguel a puxa para trás, gritando, e nesse instante o som cessa. O silêncio é absoluto. Helena cai de joelhos, ofegante. As velas se apagam sozinhas. A escuridão os envolve completamente, até que Miguel acende novamente a lanterna. No chão, junto ao poço, há algo que antes não estava ali, um rosário idêntico ao encontrado na cripta, mas intacto, reluzindo como novo. Helena o recolhe com mãos trêmulas. As contas estão quentes, como se tivessem sido seguradas há pouco. No crucifixo, há uma inscrição minúscula, in voce mea, in veniis veritatem. Na minha voz, encontrarás a verdade. Ela guarda o rosário junto ao peito, incapaz de explicar o que sente. Uma parte dela está apavorada, outra, estranhamente em paz. De volta à superfície, o ar parece diferente. As nuvens se abriram, e uma luz dourada atravessa o vitral quebrado, projetando manchas coloridas no chão. Miguel, pálido, evita falar. Helena anota no caderno, tentando registrar cada detalhe, mas as palavras saem desordenadas, confusas, quase febris. Ela percebe que sua letra está diferente, mais inclinada, mais firme, como se outra mão guiava dela. Naquela noite, Helena acorda sobressaltada. O laptop, deixado ligado, exibe uma gravação que ela não iniciou. O vídeo mostra a sacristia, vazia. Por alguns segundos,
Nada. Depois, uma silhueta branca atravessa o quadro lentamente, em silêncio. Para diante da câmera, como se olhasse direto para ela. O rosto é o de Isabela. A imagem se distorce. O vídeo termina. O arquivo tem exatamente 3 minutos e 3 segundos. O amanhecer seguinte chega silencioso, abafado, como se o vento também temesse entrar no convento. Helena acorda sentindo o corpo pesado, a cabeça latejando. Quando se olha no espelho improvisado, nota marcas finas ao redor do pescoço, como de dedos. Miguel insiste para que partam, mas ela recusa. Ainda não terminamos, diz com voz rouca. Isabela quer que eu veja. Ele tenta argumentar, mas o olhar dela está diferente, distante, fixo em algo que só ela enxerga. Durante o dia, Helena se isola no antigo coro, o local onde as freiras cantavam. A acústica do salão é perfeita. Qualquer som ali parece multiplicar-se, preencher o ar com ecos infinitos. Ela liga o gravador e lê em voz alta o trecho do manuscrito que menciona o ninho do silêncio. O som reverbera, distorcido, até que uma voz responde, a sua própria, mas atrasada, alterada, como se alguém repetisse as palavras dentro da pedra. Miguel, ouvindo de longe, sente um calafrio percorrer-lhe a espinha. No final da tarde, o tempo muda. O céu se fecha num cinza espesso, e o vento volta a soprar com força, atravessando os corredores como um lamento. Helena, exausta, recosta-se contra uma coluna e fecha os olhos. Então, o ar à sua volta parece mudar de densidade, tornando-se mais leve, quase líquido. Quando os abre novamente, o convento já não está em ruínas. Está inteiro, vivo. As paredes restauradas, o piso limpo, as velas acesas. Ela ouve passos, o murmúrio de orações. As freiras atravessam o corredor em silêncio. Nenhuma a percebe. Helena sente o coração disparar. Não é um sonho. Está dentro de uma memória, uma dobra do tempo. No altar, uma jovem de hábito branco reza ajoelhada. O rosto dela é o mesmo da pintura. Isabela. A jovem levanta-se, caminha em direção ao claustro, e Helena segue. Do lado de fora, o sol brilha, e há flores por toda parte. É um dia de verão. Isabela encontra um homem à sombra de uma oliveira, um frade. Eles trocam olhares rápidos, furtivos. Helena sente o peso do segredo. As mãos dele se tocam, brevemente, e o gesto carrega mais ternura que pecado. As palavras são baixas demais para serem compreendidas, mas a emoção é nítida. O amor proibido, condenado antes mesmo de existir. Então, o som de passos pesados interrompe o momento. O superior do convento surge com olhar de fúria, e a visão se desfaz como fumaça. Helena acorda caída no chão frio do coro. A luz do entardecer entra pelos vitrais quebrados, tingindo tudo de vermelho. Miguel a encontra desorientada. Ela tenta explicar o que viu, mas as palavras saem confusas. Eu estive lá, eu vi tudo. Isabela não pecou, ela amou. Miguel tenta acalmá-la, mas percebe que algo realmente aconteceu. O gravador, deixado ligado, captou vozes que não pertencem a nenhum deles. Entre ruídos e orações, há um fragmento nítido. Helena. À noite, o convento parece respirar. Cada parede emite sons baixos, quase imperceptíveis, como se o edifício tivesse memória e começasse a recordá-la. Helena caminha pelos corredores com o rosário nas mãos. A cada toque das contas, ouve um sussurro distante, uma palavra perdida. Culpa, perdão, ijo. Até que, diante da porta da cripta, ouve claramente, ajuda-me. Ela desce novamente, sozinha. A luz da lanterna vacila. A água do poço está calma, mas reflete algo que não está no mundo físico. O rosto de uma criança, os olhos enormes e tristes. Ele a encara, e Helena sente uma dor aguda no peito, como se o coração fosse comprimido por mãos invisíveis. A voz de Isabela ressoa em sua mente. Não fui eu pecado, fui eu silêncio. As lágrimas descem sem que perceba. Helena estende a mão sobre a água, e a superfície se rompe como um espelho líquido. Uma luz branca explode, e por um instante ela vê imagens rápidas. Freiras em pânico, o convento em chamas, uma mulher arrastada pelos corredores, o choro de um bebê, um sino quebrando ao cair do alto da torre. Então tudo se apaga. Quando desperta, está deitada no chão da cripta, com Miguel ao seu lado, desesperado. Você desapareceu por horas, grita ele. Helena tenta falar, mas a voz falha. O relógio marca 3 horas e 3 minutos da madrugada. O mesmo número. O mesmo padrão. O símbolo do silêncio quebrado. E agora, em seu pulso,
o rosário brilha com uma luz tênue, pulsante, como se estivesse vivo. Na manhã seguinte, Helena decide procurar o diário de Isabela, que, segundo fragmentos do manuscrito, teria sido escondido por ela mesma antes da queda. Miguel a acompanha com relutância, mas respeita a determinação dela. No claustro, sob a luz difusa do sol, eles encontram uma laje solta, quase imperceptível, coberta de musgo e poeira. Helena remove cuidadosamente e, entre pedras e teias de aranha, encontra uma caixa de madeira lacrada com cera antiga. Ao abrir a caixa, o cheiro de pergaminho antigo mistura-se ao ar frio da manhã. Dentro, o diário repousa intacto, a capa de couro marcada pelo tempo. Helena sente um arrepio percorrer-lhe a espinha. Cada página é uma cápsula de sofrimento, amor e desespero. As primeiras linhas, escritas com letra trêmula, revelam a consciência de Isabela sobre o perigo que corria. Se alguém ler isto, que saiba que a fé pode ser tanto prisão quanto refúgio. Miguel observa em silêncio, impressionado com a caligrafia delicada e precisa. Helena lê mais adiante e encontra detalhes que explicam o destino do filho. Ele foi escondido em uma rede de famílias leais a Aranda e Medina, e cada passo da criança foi planejado para que nunca pudesse ser encontrado pelo tribunal ou pelas freiras conspiradoras. Ela sabia que a verdade podia matar a todos, e a si mesma, murmura Helena. As páginas seguintes revelam confissões de amor, escritas para um frade que não podia ter conhecimento delas, mas que, de alguma forma, guiava os passos de Isabela. As cartas contêm descrições de encontros secretos, medos, planos e desesperos, e a sensação de Helena é de que a própria alma de Isabela ainda está viva, transmitindo cada emoção por meio das palavras. Enquanto lê, Helena percebe que o diário também contém notas sobre rituais silenciosos, feitos por Isabela para proteger o convento de forças invisíveis que poderiam perverter sua fé. Ela descreve preces, símbolos gravados em madeira e pedra, e pequenos encantamentos com cera e sangue de animais, medidas desesperadas para impedir que o mal se espalhasse. Cada linha é carregada de terror e devoção. No trecho final do diário, Isabela escreve sobre a criança que chama de luz escondida, e sobre um aviso sinistro: quem desvenda o segredo de mais cedo, vê-se perseguido pela própria consciência. O silêncio guarda e condena. Helena sente o peso dessas palavras, como se o próprio convento estivesse respirando e prestando atenção em cada sílaba. Miguel tenta interrompê-la, mas Helena continua lendo, absorvendo cada detalhe. O efeito é quase hipnótico. Ela começa a perceber padrões que conectam eventos do passado às manifestações atuais: o sino quebrado, o poço na cripta, os reflexos distorcidos, o rosário pulsante. Tudo é parte de um ciclo que Isabela iniciou, talvez sem saber o alcance total de sua própria maldição. No fim da tarde, Helena sente uma presença atrás dela. Uma brisa fria atravessa o corredor, carregando o cheiro de cera queimada e flores secas. Ela se vira lentamente e vê, à distância, uma sombra branca, imóvel, silenciosa. A figura a observa sem piscar. Helena sente que está sendo chamada, não ameaçada, mas a urgência nesse chamado, uma insistência que atravessa séculos. Ao anoitecer, Helena decide retornar à cripta com o diário. Cada passo no convento é acompanhado de ecos próprios, como se as paredes reproduzissem seus movimentos e pensamentos. Miguel, preocupado, tenta convencê-la a esperar pelo amanhecer. Não podemos lidar com isso sozinhos. É perigoso. Helena balança a cabeça. Sabe que precisa enfrentar a memória viva do convento, compreender a maldição que aprisiona Isabela e seu filho. Dentro da cripta, o ar está mais denso, quase sólido. O sino parece ressoar dentro de suas próprias cabeças. Helena coloca o diário sobre o altar improvisado, abre uma página e lê em voz alta. Imediatamente, a água do poço se agita, refletindo uma luz azulada, e os ossos ao redor parecem se inclinar em direção a ela. Vozes sussurram em uníssono, palavras antigas, indecifráveis, mas cheias de significado. O eco é implacável. Helena sente que cruzou um limiar, não há volta possível. As vozes aumentam, transformando-se em um coro indistinto, mas cheio de dor e súplica. Helena percebe que cada palavra ressoa dentro de si, como se fosse parte do mesmo ciclo de sofrimento que Isabela viveu. O rosário em sua mão pulsa com uma luz tênue, guiando-a. A água do poço começa a subir lentamente, formando um espelho líquido que reflete não apenas o presente, mas o passado do convento, cada pecado, cada segredo escondido. Então, de repente, a figura branca aparece diante do poço, completa e nítida. É Isabela, jovem, imponente, mas com olhos carregados de tristeza infinita. Helena sente sua presença penetrar na própria alma, e percebe que aquela mulher não é apenas uma memória,
é um espírito que continua a cumprir uma missão interrompida há séculos. O ambiente treme levemente, como se o convento inteiro estivesse respirando em uníssono com a aparição. Isabela estende a mão em direção ao diário, e Helena entende que precisa entregar o que descobriu. Ao tocar as páginas, uma onda de imagens invade sua mente. O nascimento do filho, a fuga secreta, os momentos de amor e terror que marcaram cada instante da vida da freira. Helena percebe que o espírito de Isabela foi alimentado não pelo pecado, mas pela injustiça e pelo silêncio que a cercou. De repente, o poço brilha intensamente. A água reflete uma criança, sorrindo timidamente, olhando para Helena e Isabela ao mesmo tempo. É o ninho do silêncio, agora livre da sombra do passado. Helena sente lágrimas escorrerem pelo rosto ao perceber que, mesmo após séculos, a verdade finalmente se revela. A criança desaparece na luz, mas a sensação de presença permanece, calorosa e reconfortante. Miguel observa tudo, sem compreender totalmente, mas sente a mudança no ar. O ambiente que antes parecia opressor agora tem um brilho etéreo. As vozes se aquietam, tornando-se sussurros suaves, como preces sendo finalizadas. Helena sente que o ciclo de dor e medo que aprisionava o convento foi quebrado, mas que Isabela ainda habita aquele espaço, agora em paz, vigiando e protegendo. Isabela se aproxima de Helena, coloca a mão sobre seu ombro e sussurra: "Agora sabes la verdade, y com ela, la libertad." Helena sente uma conexão profunda, como se a vida e os sentimentos de Isabela fossem incorporados à sua própria existência. Uma força invisível percorre o corpo de Helena, enchendo-a de coragem, entendimento e reverência pelo sofrimento que testemunhou. Quando a figura de Isabela começa a se dissipar, o sino rachado do convento toca sozinho. 3 vezes. Cada toque ecoa com majestade, desta vez sem dor, sem ameaça. É como se o passado tivesse encontrado sua resolução. A água do poço retorna ao normal, a câmara se aquieta, e o ar se torna leve e transparente, finalmente livre do peso de séculos de silêncio e segredos. Helena fecha o diário, sentindo que cada palavra que leu foi uma ponte entre o presente e o passado. Miguel, ainda impressionado, entende que testemunharam algo além da explicação racional. O convento parece respirar novamente, não mais como prisão, mas como memória viva. As paredes guardam a história, mas agora sem raiva nem sofrimento, apenas lembrança e reverência. Ao sair do convento, a luz do amanhecer ilumina cada pedra, cada vitral quebrado, agora repleto de significado. Helena percebe que as histórias de Isabela de Aranda não são apenas lendas ou avisos, são testemunhos do poder do amor, do silêncio e da verdade. E que, às vezes, a fé não salva, mas a coragem de buscar a verdade pode libertar até os espíritos mais atormentados. No caminho de volta, Helena sente que algo mudou dentro dela. O peso do passado, o mistério, a injustiça histórica, tudo agora se transformou em aprendizado. O rosário pulsa suavemente em sua mão, lembrando-a de que algumas vozes nunca se calam, mas que ouvir com atenção é o primeiro passo para a redenção. E enquanto o vento sopra através das ruínas do convento de Santa Lúcia, Helena sorri, sabendo que as campanas finalmente ecoam a memória, e não o julgamento.